que a gente pode aprender com essas duas aqui é que elas mudaram na sua área emocional. Quando Ruth conheceu Boaz, porque ela foi... Deus fez uma... Não existe coincidência, né? Eu gosto dessa palavra, cristocidência. Sabe? É interessante que ela foi colher grãos nas propriedades de Boaz. Quem era Boaz? Boaz era um parente da família de Elimeleque e Noemi. Olha como Deus fez as coisas. E lá de primeiro, sem conhecer aquela mulher, ele foi bondoso com aquela mulher, chegando a dizer assim, olha, venha colher aqui na minha plantação, para que em outro lugar as pessoas não lhe façam algum mal, porque ela era uma mulher estrangeira. Mas sabe como que Boaz soube que aquela era uma boa mulher? Olha o que a Bíblia fala lá em Ruth 2:11. Boaz respondeu assim: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido. Como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com o povo que pouco conhecia. Gente, que lindo, que maravilhoso. A fama de Ruth se espalhou por onde ela andava. Uma mulher que não era israelita, e o povo judeu, ele é muito seletivo. Entendeu? Naquela época era muito mais forte, mas os estrangeiros, eles eram, entendeu? Não eram bem vistos pela sociedade judaica. E a fama daquela mulher se espalhou por Israel. Ela era uma estrangeira, ela não falava aquela língua. E de repente todo o povo começou a falar dela, mas não foi falar mal, foi falar bem. Porque ela deixou tudo para cuidar daquela senhora, daquela sogra, gente. Olha que coisa interessante. Enquanto hoje querem ir para longe da sogra, aquela mulher foi ser uma filha para aquela sogra. Todo o povo estava vendo o que ela fazia. Olha, e a gente precisa lembrar, sabe de quê? Que a própria Ruth estava de luto. Ela havia perdido seu marido. Mas sabe o que eu pude ver naquela mulher? Essa mulher era uma mulher curada nas suas emoções. Mulheres, em 2022, vamos decidir sarar. Homens, em 2022, vamos decidir nos libertar de tudo aquilo que está nos adoecendo. Vamos deixar esse passado em 2021. Decida viver o novo de Deus. Vou contar uma história para vocês. Há algum tempo atrás, há uns 2 anos atrás, decidi fazer uma reeducação alimentar. Eu estava bem acima do peso, meu esposo também, e a gente contratou uma profissional, uma nutricionista. É interessante que nas primeiras 2 semanas ela passou uma coisa que pra gente era novo: detox. O que era um detox? Você eliminava algumas coisas do seu cardápio, fora o exercício físico. Eu tinha que, durante 14 dias, eu tinha que cortar a carne vermelha, tirar derivados leite e derivados do leite, todo e qualquer tipo de gordura, reduzir o sal e algumas outras coisas que eu não podia comer, carboidrato, açúcar, essas coisas. E interessante que ela me explicando aquilo. Por que eu tinha que fazer aquilo? Porque ao longo dos anos a gente come muita coisa que contamina, né? o nosso intestino. E para que essa dieta fosse efetiva, eu devia limpar o meu intestino dessas substâncias. Ela chamou isso de detox. E eu estava pensando, sabe, assim como o detox tira toda aquela impureza do meu corpo, nós precisamos fazer um detox da nossa alma. Para entrar um ano novo de maneira limpa, bora fazer um detox? Bora tirar algumas coisas que estão contaminando a nossa alma? E às vezes essas coisas podem ser pessoas que nos fazem pior do que a gente deveria ser. Podem ser mágoas ou memórias do passado que contaminam a nossa mente, a nossa alma, nos fazendo pessoas mais tristes. Bora entrar um ano novo deixando tudo isso, sabe? Largando tudo isso, traumas. Faça uma limpeza das suas emoções. Você é uma pessoa estressada, sabe? Rancorosa, tem muita facilidade de se magoar. Bora decidir mudar. Bora começar a ver como que Deus pode trabalhar isso na nossa vida, e é possível. A Bíblia fala que é possível a gente mudar o nosso comportamento pela sua palavra.
E como que eu posso fazer isso, Fabi? Como que eu posso... Eu sou uma pessoa que eu tenho um problema com mágoa, eu sou uma pessoa que eu tenho um passado muito ruim, eu sou uma pessoa que pessoas no passado me magoaram, como que eu posso fazer isso? Ou eu sou uma pessoa estressada, eu arranjo muita briga, como que eu posso fazer isso? Decida agora, de maneira prática. Sabe, se você magoou alguém, se você traiu alguém, se você fez alguma coisa e você sabe que essa pessoa está magoada, pega o seu telefone agora, mande uma mensagem. Marque com essa pessoa, mas não fale por telefone não. Se ela estiver em outro estado, faça uma ligação de vídeo, mas ideia é falar pessoalmente. Porque palavras, WhatsApp, né, eles não trazem a emoção que a gente quer falar realmente. Então fale pessoalmente, peça perdão. Fabi, se essa pessoa não me perdoar, gente, o pedir perdão não é somente sobre a pessoa, mas o pedir perdão sara a sua alma. Se a pessoa não perdoar, isso é problema dela, mas você fez a sua parte. Você sarou a sua alma. Fabi, mas eu fui a pessoa magoada, decida perdoar. Se você tiver condições de chegar com a pessoa e dizer, hoje eu te perdoo, faça isso. Se você não tiver condições de fazer isso, perdoe no seu coração. Sabe, a mágoa é uma doença que pode matar. E a mágoa é um pecado, gente. A mágoa ela é um pecado. Planeje, a Bíblia fala, bem-aventurado, felizes são os puros de coração. Resolva isso, escreva agora, para um minuto aí, vai lá no teu WhatsApp, manda uma mensagem para uma pessoa, liga, eu quero falar com você. Faça isso agora, decida agora, não entre um 2022, um ano novo, com essa coisa ruim. A mágoa é um câncer que destrói você. Uma outra coisa que suja muito a nossa alma é o pecado. O salmista fala, enquanto eu escondi os meus pecados, os meus ossos apodreceram. Tem versão que fala apodreceram, tem outras que falam adoeceram. Existem pessoas que precisam deixar sua vida de pecado. Fabi, como que eu posso fazer isso? Faça agora. Se você tem um relacionamento que não é da vontade de Deus, ligue agora para a pessoa e diga, eu quero entrar um 2022, eu quero entrar um ano sem pecado, está terminado. Se você aconteceu alguma coisa, se você, não sei, sabe, pegou alguma coisa da empresa, se você, não sei o que Deus está falando com você, resolva agora. Fale agora, largue agora, não deixe para depois. Não deixe para depois. Gente, não existe nada pior, sabe, do que quebrar esse relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Fabi, se eu contar o meu pecado, eu vou perder a minha família. Sabe? Mas sabe o que é pior do que você acha que é perder essa família? É criar uma família no meio de uma mentira. É criar uma família no meio de uma mentira. E sabe o que é pior de tudo isso? A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. O pior de tudo, de esconder o seu pecado, é não poder usufruir da presença do Senhor. Então, ainda dá tempo. Hoje é 20 de dezembro. Ainda dá tempo. Ligue agora, resolva agora, peça perdão agora, confesse agora, deixe agora. Mude, faça esse detox da sua vida. Uma outra área que eu achei muito interessante, que elas decidiram mudar, foi a área física. Gente, eu tava olhando aqui, eu fui estudar isso aqui, eu achei muito interessante. Olha o que fala lá em Ruth 2,17. E assim, Ruth colheu na lavoura até o entardecer. No texto anterior, ele tinha falado que ela começou a colher junto com os trabalhadores. E o trabalhador, você sabe que ele chega às 5 horas, 6 horas da manhã na lavoura, né? Então, provavelmente, ela começou ali bem cedo e colheu até o entardecer, final da tarde. Depois, debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado e sua sogra viu o quanto ela havia recolhido quando Ruth trouxe e lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Olha algumas coisas que podemos aprender com isso. Quase uma arroba de cevada, né? Eu tava vendo que uma arroba equivale a uma efa, porque uma efa é a medida de litro, né, para grãos secos. Olha que interessante. E transformando isso em quilos, equivale a mais ou menos 37 quilos. Eu tava falando, meu Deus, 37 quilos. Aí eu fui perguntar do meu marido, que eu não lembrava mais, quanto é que é uma botija? Quanto uma botija de gás ela pesa, né? A maior, ela pesa cheia 25 quilos. Eu não aguento carregar uma botija de gás. Imagina 37 quilos.
Agora, a Bíblia dá a entender que não era um lugar próximo. Ela carregou mais ou menos 37 quilos de lá da lavoura até o seu povoado. Cara, pra Ruth fazer isso, ela tinha que ter no mínimo preparo físico. Cara, achei isso muito, muito interessante. E o que a gente aprende isso? Você consegue, a uma distância, carregar uma botija de gás? Alguns homens até conseguem, outros não. Uma mulher é muito difícil. Sabe? E a gente precisa preparar o nosso corpo. Decida fazer planos de mudança para cuidar do seu corpo. Eu não falo para você ficar marombado, para você ficar bonitão, não. É porque a Bíblia fala que o corpo é o templo do Espírito Santo. Na última live nós conversamos sobre isso. Mas para Ruth poder cumprir o seu propósito, ela teve que cuidar do seu corpo. Então, em 2022, sabe? Vamos começar a dar prioridade no exercício físico, a tomar decisões. Lembra que eu falei no início? Vou falar de novo. Faça uma lista, sabe? Dia 1º não abre academia, né? Mas dia 2, vai lá se inscrever na academia se você tiver condições. Fábio, eu não tenho condições. E às vezes eu vejo muita gente falando isso, mas eu vejo só lá os jovens da minha igreja. Todo final de semana tá no churrasquinho, tá na lanchonete, sabe? Gasta no mínimo R$50 pro final de semana. R$50 vezes 4 dá R$200. Existe academia aqui na minha cidade, aqui de R$50. Então não é desculpa para você não fazer exercício. Mas tudo bem, você realmente não tem. Não tem rua na sua cidade? Não tem rua na sua casa? Vai correr. Fabi, eu não gosto de correr. Então vai, liga lá no YouTube. O que mais tem no YouTube hoje é aula do que você imaginar. Sabe? Decida fazer isso. Saia do plano das ideias. Saia do plano eu tenho preguiça. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Você que é jovem. Pensa numa coisa que eu fico chateada quando me falam eu tenho preguiça. Porque as pessoas falam eu tenho preguiça como se fosse uma qualidade. Preguiça é um pecado. Tá lá nos frutos da carne, domínio próprio. Falta de domínio próprio, gente. Preguiça é falta de domínio próprio. Preguiça não é uma qualidade. Pai está falando isso como se fosse uma qualidade. Preguiça é um pecado. Se livre da preguiça. E peça a Deus. Gente, eu vi uma mensagem, acho que eu já falei isso aqui, do pastor José Gonçalves, que ele dizia, gente, eu cuido do meu corpo, eu faço exercício e cuido da alimentação, porque o meu ministério é a longo prazo. Nós precisamos pensar assim. O ministério que Deus nos deu é a longo prazo. E uma outra área que eu acho muito interessante também, que todo mundo usa, né, o livro de Ruth, né? Ela casou, né, com Boaz, que coisa maravilhosa. É justamente essa mudança na área amorosa. Ruth 3, de 1 a 3, a Bíblia fala assim: certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Olha a sogra esperta. Essa sogra é top, né? Vou orar para que todos vocês tenham uma sogra como Noemi. Boaz, aquele com cujas servas você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Gente, Ruth decidiu não se fechar para o amor. Fez o que a sua sogra aconselhou e olha o que aconteceu. Casou-se com um homem maravilhoso. Sabe, a gente precisa lembrar que... Lembra que eu falei que a fome havia assolado? E Deus havia voltado os seus olhos de novo para Israel e aquele homem estava se tornando próspero. Mas Ruth só pôde casar com aquele homem porque ela não fechou o seu coração para a área amorosa. Gente, eu tenho conversado com alguns jovens. Fabi, eu não quero mais casar não. Fabi, eu acho que não tem homem para mim não. Fabi, as mulheres são muito chatas. Gente, vamos parar com isso. Casar é bom. Nós cristãos temos que fazer bons casamentos. Somos nós que vamos mudar essa estatística de divórcio, de casamento destruídos. Somos nós que vamos criar bons filhos. Se nós desistimos de casar, o que vai ser da próxima geração? Não desista da sua vida amorosa. Continue lutando. Ruth estava no meio da dor.
sabe? Estava desolada, via perdido. Ela não conhecia como era aquela cultura, mas ela não desistiu. Não desista da sua vida amorosa. Não se desespere. Não pegue qualquer porcaria. Se aquilo que Deus quer é a perfeita vontade dele para você. Não se desespere em pegar pessoas que não têm Jesus como o Senhor de suas vidas, mas não desista da sua vida amorosa. Continue tentando. Tem um par para você. E siga aqui o conselho da sogra. Tome banho, se arrume. Sabe? Isso é importante. Cuidar do interior é muito importante, sim, mas do exterior também, né? Vamos ajeitar, vamos usar uma maquiagem, vamos passar um perfume, vamos cortar o cabelo, sabe? Porque isso faz parte de investir na sua vida amorosa. Às vezes eu vejo já falando, mas a pessoa vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. Ai, gente, por favor, né? Do jeito que eu sou, como é que é? Com bafo fedorento? Não tem condições, né? Filho de Deus tem que refletir. Fomos criados à imagem e semelhança de Jesus. Então vamos cuidar. Se Deus der essa possibilidade, use isso. Não desista da sua vida amorosa. Tem muita coisa para ser vivida. E às vezes eu fico, como eu falei para vocês, eu trabalho muito com jovens, sabe? Às vezes eu converso muito com eles. Aí eu vejo, Fabi, eu queria tanto arranjar um namorado, mas a pessoa acaba o culto, o que ela faz? Me dizem o que a pessoa faz. Vai para casa. Pra quê? Não é para dormir, é para ficar na internet. Se fosse mesmo para dormir, para orar, para ler, não, é para ficar na internet, para assistir televisão. Não vai, gente. Acabou o culto. O culto, eu sempre digo que o culto de jovens é o seu aquário. É ali que você tem que pescar o seu marido, a sua esposa. Acabou o culto, sai com o pessoal, vai curtir. Ai, Fabi, tem gente que fala, mas eles são muito novinhos, principalmente as pessoas mais velhas. Gente, a gente sempre aprende com outras pessoas. Eu já trabalho com jovem há 22 anos, eu aprendo tanto com eles. Será que você já é tão chato, sabe o suficiente que já não aprende mais com ninguém? E fora que essa troca, gente, essa risada, essa coisa boa, a pandemia, ela nos tirou essa vontade de estar com pessoas. Em 2022, vamos voltar a gostar de estar com pessoas de todas as idades, do adolescente de 15 anos ao pessoa mais velha de 35. Vamos compartilhar experiências e é ali que você vai conhecendo. Às vezes eu brinco com os jovens, e aí, tá namorando? Eles, meu amigo. Aí eu brinco assim, gente, a gente namora com os amigos, não é com os inimigos. É lá nos amigos que você vai conhecer. Por isso, não desista. Não desista da sua vida amorosa. Sabe? Boaz já ouvia falar da fama de Ruth. Como vão ouvir falar se você nem sai de casa? Né? Então, não desista da sua vida amorosa. Sabe? E porque elas decidiram traçar essas metas. Não voltar a sua vida para Deus, investir na sua vida financeira, trabalhar, conhecer pessoas, relacionamentos. Olha o que Deus fez com essas duas. Ao entregar o seu futuro para Deus e decidir viver uma nova história, elas não só... Ruth não só mudou a sua história, ela mudou a sua história, como mudou a história da sua sogra. E no último capítulo de Ruth, nos últimos versículos, olha o que a Bíblia fala. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz teve relações com elas e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. As mulheres disseram de Noemi, sua sogra, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Resgatador era aquele que poderia ajudá-las no momento difícil. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará uma nova vida. Olha o que Deus está falando. Deus quer lhe dar uma nova vida. E continuou assim, e a sustentará na sua velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé e pai do rei Davi. Quando você decide entregar o seu futuro para Deus, é Ele que reescreve a sua história. Ruth e Noemi entenderam isso. Aquela mulher sem vida, triste. Noemi era uma mulher triste, ela havia perdido seu marido, seus filhos. E agora, como as próprias mulheres falavam, Deus deu a Noemi
uma nora que valia por 7 filhos. E essa nora, o texto que fala aqui, olha só, colocou o menino no colo. Tem outro texto que dá a entender que ela criou esse menino. E esse menino foi o pai de Jessé, que foi pai do grande rei Davi. Por isso que eu falo, reescreva a sua história. Sabe? Permita que Deus reescreva a sua história, viva um novo ano, decida reescrever essa história, deixar todas essas coisas no passado, porque quando você decide isso, Deus muda não somente a sua história, mas Deus muda a história de outras pessoas. Deus fez isso na vida de Ruth, Deus fez isso na vida de Noemi, e Deus quer fazer isso na sua vida. Eu estava pesquisando, você sabe o que significa o nome Obed? A Bíblia fala que o nome Obed significa adorador. E eu estava pesquisando sobre isso, lá em João 4,23, a Bíblia fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Vamos, em 2022, nos tornarmos um verdadeiro adorador. Vamos reescrever a nossa história. Vamos permitir deixar tudo isso para o final. Sabe? E eu vou terminar com o mesmo versículo que eu li no início. Não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto eu deveria ser, porém estou concentrado com todas as minhas energias para insistir nesta única coisa, esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Filipenses 3,13. Hoje Deus está chamando você para viver um novo. Decida viver um novo. Pegue e faça uma lista das coisas que você precisa mudar. Coloque em lugar visível. Volte para Deus. Eu tenho certeza que o que Deus deseja para 2022 é que você se reescreva. Mude a sua história e mude a história de outras pessoas. Louvado seja Deus.